Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje vamos conversar sobre o dimensionamento e especificação dos componentes do sistema de partida direta. Como já estudado em outras aulas, o sistema de partida direta ele se caracteriza pela entrega de toda a tensão no momento da partida do motor, o que proporciona o máximo torque desse equipamento no momento da sua partida. Então aqui pessoal eu trouxe um diagrama de partida direta com os componentes que devem ser especificados. Lembrando que a necessidade, o dimensionamento, ele surge a partir da escolha do motor. Então, o primeiro passo é escolher, definir a potência do motor para a gente poder ir para o dimensionamento dos componentes de proteção e comando. Então, os elementos que a gente vai realizar o dimensionamento e especificação nesse diagrama são os fusíveis, lembrando que os fusíveis eles serão utilizados sempre em 3, porque a gente tem um sistema trifásico. Então eu vou ter o F1, F2 e F3. Logo em seguida eu tenho o dispositivo de manobra, que no caso é o contator. Esse contator ele tem que ser um contator tripolar. E logo em seguida eu tenho o nosso relé térmico, que é um dispositivo de proteção. Esse relé térmico vai ser dimensionado, claro, como eu já falei, a exemplo do contator e dos fusíveis, de acordo com a potência do motor. Então, resumidamente, no circuito principal a gente possui 3 elementos, sendo 2 elementos de proteção e 1 elemento de comando. Os elementos de proteção são os fusíveis e o relé, e o elemento de comando é o contator. O primeiro passo para a gente fazer a especificação de uma partida direta é reunir as características elétricas do motor que será utilizado no equipamento, na máquina que desenvolverá a atividade. Então a primeira coisa é selecionar o catálogo do motor. Lembrando que existe um número N de modelos de motores. Então a gente vai utilizar o motor e vai buscar essas características de acordo com a especificação de potência, especificação da tensão de rede que esse motor vai trabalhar, e aí a gente vai reunir aquelas variáveis necessárias para o dimensionamento dos componentes contator, fusíveis e relé. Logo em seguida eu vou escolher um catálogo de contatores e também um catálogo de fusíveis. Chamando a atenção que dentro do catálogo de contatores a gente já tem a especificação dos relés térmicos. Claro, pessoal, aqui eu vou direcionar, é uma coisa que vocês já devem terem observado, que eu sou um professor que utiliza muito dos componentes WEG. Então eu utilizo nas nossas aulas todos os equipamentos, motores, contatores, eu vou utilizar da marca WEG. Em algum momento eu posso vir a utilizar algum outro produto de algum outro fabricante, mas já vou dizer para vocês, vou fazer isso somente quando a WEG não forneceu o produto necessário. Por que eu sempre recomendo para os alunos utilizar os produtos da WEG? Porque a WEG ela tem uma ampla bibliografia de catálogos. Então, todos os equipamentos que a gente precisa para fazer o dimensionamento, que a gente precisa para fazer os nossos estudos de comando e proteção, estão disponíveis no site da WEG. A WEG, para quem não conhece, é uma empresa brasileira, ela fica localizada em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, e ela tem um portfólio muito grande na área de comando e proteção de motores elétricos. Então, seguindo para o segundo passo é o dimensionamento e a seleção do contator K1. Para isso a gente vai utilizar uma inequação, aonde a gente tem IE, que é a corrente nominal máxima do contator, deve ser maior ou igual a IN, que é a corrente nominal do nosso motor. Então, para facilitar esse entendimento, eu vou fazer durante a apresentação do dimensionamento dos elementos um exemplo. Então, paralelo a isso, a gente vai começar a desenvolver um exemplo. Então, o nosso exemplo, ele traz aqui um motor trifásico W22 Super Premium da WEG, 4CV, 4 polos. A tensão da rede é 220. Então, pessoal,
o que a gente tem que fazer? A gente, para fazer o dimensionamento do nosso contator, a gente precisa da corrente nominal do nosso motor. Essa corrente nominal, ela provém do catálogo de fabricação do nosso motor. Com o catálogo do motor W22 Super Premium selecionado, a gente tem que observar alguns detalhes. Primeiro, a gente viu que o nosso motor ele é um motor de 4 polos. Então eu tenho que observar se eu estou fazendo a consulta certa na tabela correta. Por quê? Porque existem motores, por exemplo, de 2 polos. Então a gente selecionou aqui o catálogo de 4 polos, né, a tabela de 4 polos, e agora o que eu vou fazer? Eu vou entrar com a minha potência. Então a minha potência ali é 4 CV. Nesse catálogo ele não traz aqui uma menção em CV, ele traz uma menção em HP, mas a gente considera CV aproximadamente igual a HP. Então eu vou entrar aqui em 4 CV, que é a potência do nosso motor. Então nessa linha aqui, onde eu estou selecionando, eu vou ter as informações relativas a esse modelo, a essa potência de motor. O que vai interessar para nós para fazer o dimensionamento da partida direta? A gente precisa de duas grandezas: a corrente nominal do motor e a relação IP sobre N. São essas duas grandezas que eu vou utilizar para fazer o dimensionamento da partida direta. Claro, né, pessoal, nesse catálogo a gente tem uma gama de informações que o eletrotécnico deve saber observar. O primeiro item que a gente tem que selecionar, então, que a gente tem que observar é a corrente nominal. E olha só, pessoal, o nosso motor de 4 CV, ele tem uma corrente nominal de 6,21. Só que aqui, antes da corrente, na coluna antes da corrente, eu tenho aqui a tensão, tensão de 440 volts. E aí o que acontece, pessoal? Vocês devem lembrar que lá quando eu apresentei o nosso exemplo, a tensão da rede era 220. Aqui nesse catálogo, a tensão que está observada é 440. Então, essa corrente de 6,21 é quando eu estiver trabalhando com o motor em 440 volts. E aí o que a gente tem que fazer, pessoal? Aí a gente vai até aqui, o finalzinho da nossa tabela, finalzinho aqui dos valores especificados, e eu tenho aqui, para obter os valores de corrente nominal em outras tensões, eu tenho que usar esses multiplicadores. Então, se eu vou trabalhar com 380, eu vou usar um multiplicador de 1.158. No nosso caso, que a gente vai trabalhar com 220, eu tenho que usar um multiplicador de 2. Então, quando eu for levar o valor da corrente nominal do motor de 4 CV para o nosso exemplo, a gente vai ter que pegar o 6,21 e multiplicar por 2. O outro valor que a gente precisa levar para o nosso exemplo é o valor da corrente, na verdade, o valor da relação IP sobre N, corrente de partida sobre corrente nominal, que é, para o motor de 4 CV, 8,1. Aqui está a corrente do nosso motor em 220. Eu multipliquei por 2 e encontrei um valor de 12,42. E a relação IP sobre N é 8,1. Lembrando que esse número é adimensional, porque a gente está dividindo corrente por corrente. O que eu tenho que fazer agora, pessoal? Agora eu tenho que encontrar um contator que tenha uma capacidade de condução de corrente superior a 12,42 amperes. E aí como é que a gente encontra isso, pessoal? Novamente, eu tenho que buscar um catálogo de fabricante. No catálogo de fabricante eu tenho aqui os contatores que eu tenho disponíveis para ser utilizado com o nosso motor. Então aqui eu tenho os modelos AC3, AC4 e AC1. No nosso caso, a gente vai utilizar um contator AC3, serviço normal de manobra de motores com rotor gaiola com desligamento em regime. Então, o modelo AC3 é aquele que atende às nossas necessidades. Aqui na primeira linha eu tenho meu IE máximo. E aí, pessoal, eu vou correr aqui, e vou encontrar,
Vou correr nessa linha aqui e vou encontrar o nosso contator. A nossa necessidade é um contator que tem uma capacidade de corrente superior àquela corrente exigida pelo nosso motor. No nosso caso, a gente vai ter que selecionar um contator de 18 amperes. Então, o contator selecionado será um contator CWB18. Com essa escolha, ocorre a verificação da inequação, aonde 18 é maior que 12,42. Dessa forma, o contator escolhido atende às nossas necessidades. Agora, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a especificação do contator. A gente fez o dimensionamento. Através da corrente do motor, a gente dimensionou e considerou que o nosso contator ele tem que ter uma corrente superior àquela que o motor vai absorver. Só que só isso não basta, né? A gente tem que especificar o nosso elemento. E essa especificação, ela ocorre de acordo com os moldes com que cada um dos fabricantes está acostumado a apresentar. Então eu vou explicar aqui como que a WEG apresenta a especificação de um contator. No primeiro momento, na primeira parte ali da especificação, o que eu tenho? Eu tenho aqui ó, o CWB. Isso aqui significa, né, CWB significa o modelo do contator. Então, esse contator que está aqui ó, na figura é um CWB18. Então, esse é o modelo que a gente vai utilizar nas nossas aulas, nos nossos dimensionamentos. Logo em seguida, eu tenho uma referência aqui, ó, 1. Essa referência está ligada ao número de contatos auxiliares incorporados, que nesse caso, 1 significa que eu tenho um contato NA e um contato NF. Então, a gente pode observar aqui, ó, 13 e 14, um contato normalmente aberto, e 21, 22, um contato normalmente fechado, já incorporado nesse modelo de contator. Logo em seguida, eu tenho aqui a identificação 30. O que essa identificação 30 nos especifica? Que é um contator tripolar. Eu tenho 3 contatos de força. São esses contatos de força que vão energizar o nosso motor. Logo em seguida eu tenho o D23. O que é o D23? É a tensão de funcionamento da bobina do contator. E esse ponto é muito importante, pessoal. Porque a gente pode ter bobinas em corrente alternada, como vocês podem verificar aqui, ó, o modelo CWB de 9 até 110, ele pode trabalhar em corrente alternada, essa bobina. Essa bobina ela é fabricada para trabalhar em 50 e 60 Hz. E a gente também pode ter contatores com a bobina de corrente contínua, de 9 até 80, e contatores corrente alternada, corrente contínua. No nosso caso, a gente tem o D23, e o que significa o D23? O D23 significa que o nosso contator possui uma bobina de 220 volts de corrente alternada. Então, o D23 especifica que o nosso contator ele vai trabalhar, ele vai necessitar de uma energia de corrente alternada de 220 volts para energizar a sua bobina. Depois, por último, pessoal, a gente tem o fusível máximo do contator. Então, esse contator ele pode ser utilizado em circuitos onde o fusível máximo utilizado seja igual a 35. Essa especificação consta no catálogo do fabricante. Nosso terceiro passo é o dimensionamento do relé térmico de sobrecarga. Então, para dimensionar o relé térmico, deve-se selecionar de acordo com as orientações do fabricante o componente compatível com o contator K1. Então, se eu já estou trabalhando com o componente WEG, eu tenho que utilizar um relé térmico de sobrecarga WEG. Por quê? Porque vai existir um acoplamento mecânico do contator com o relé. Logo em seguida, então, que a gente buscar esse componente compatível, a gente tem que colocar a nossa corrente IN, a corrente
nominal do nosso motor, ela tem que ser ajustada entre o valor mínimo e o valor máximo da faixa de atuação do nosso relé. Então, pessoal, voltando lá para o nosso exemplo, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que pegar a corrente nominal do nosso motor, que no caso é 12,42 amperes, e introduzir essa corrente no intervalo de atuação do relé. Claro que para isso eu tenho que fazer a consulta no catálogo. E aí, pessoal, como é que funciona no catálogo? A gente escolheu, por necessidade, a CWB18, e aí simplesmente a gente vai correr o catálogo e logo abaixo já vai ter aqui o relé térmico compatível. O RW27-2D é o relé térmico compatível com a CWB18. E aí o que a gente tem que fazer? A gente tem aqui as faixas de ajuste. No nosso caso, a gente tem uma corrente de 12,24. Então a gente pode escolher uma faixa de ajuste entre 10 e 15 amperes. Então o nosso valor de corrente nominal fica ajustado exatamente entre o valor mínimo e o valor máximo da faixa de ajuste de atuação do relé térmico. Do lado aqui, ó, eu tenho o fusível máximo, que deve ser utilizado com esse componente. A exemplo do contator. Só mostrando aqui para vocês, ó, que já foi falado, o fusível máximo do nosso contator, ó, CWB18, o fusível máximo dele está aqui, ó, é 35 amperes. Voltando ali para o nosso exemplo, a gente tem o relé selecionado, então o RW27-2D, com uma faixa de ajuste de 10 até 15/35. 35 é a corrente máxima do fusível a ser utilizado com esse componente. O quarto passo é o dimensionamento dos fusíveis retardados, classe GL-GG. Por que é um fusível retardado? Porque o fusível retardado pode ser aplicado em partidas diretas, aonde eu tenho um pico de corrente transitório no momento da partida do motor. Para o dimensionamento do fusível, a gente vai ter que cumprir 3 critérios. O primeiro critério é a escolha do fusível. Então, o dispositivo de proteção deve suportar o pico de corrente dos motores durante o tempo de partida, sem se fundir. Com o valor da corrente de partida e com o tempo de partida, determina-se, através de curvas características fornecidas pelos fabricantes dos fusíveis, o fusível necessário para a proteção do nosso motor. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é encontrar a corrente de partida. E para isso a gente vai utilizar essa equação, aonde a gente tem aqui que IP, corrente de partida, é igual a corrente nominal, vezes a razão entre IP sobre N. Então é tranquilo, né? A corrente nominal a gente já sabe e o valor de IP sobre N também já foi selecionado lá no catálogo. Utilizando o nosso exemplo, então a corrente nominal do nosso motor é 12,42 vezes 8,1, a gente vai ter uma corrente de partida de 100,60 amperes. Vamos considerar um tempo de partida de 3 segundos. E agora o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai utilizar a curva característica de atuação fornecida pelo fabricante dos fusíveis. Que curva é essa que eu estou utilizando? Eu estou utilizando uma curva de fusíveis retardados GL-GG do tipo diametral. Agora, pessoal, vamos entrar então com as grandezas no nosso gráfico para dimensionar esse fusível. A primeira grandeza que eu vou destacar então é o tempo de 3 segundos na parte vertical do nosso gráfico. Chama atenção que esse gráfico é um gráfico logaritmo, então prestem muita atenção no espaçamento das grandezas. Então vou entrar aqui com o tempo de 3 segundos. E no eixo horizontal vou entrar com a nossa corrente de partida, que no caso aí é aproximadamente 100 amperes. Na interseção dos meus elementos, eu tenho o quê? Eu tenho
uma curva que está abaixo dessa interseção e uma curva que está acima dessa interseção. Sempre o dimensionamento vai ser feito através da curva que está acima do nosso ponto de interseção. Então, aqui no nosso caso, a gente tem que usar um fusível de 35 amperes. Conforme as especificações da WEG, esse fusível é um fusível FDW-35S. O que significa isso? Ele é um fusível classe GLGG, ele é um fusível do tipo D diametral, de 35 amperes, tamanho D3. O segundo critério de escolha do fusível estabelece que o fusível selecionado deve ser superior a 20% da corrente nominal do circuito que irá proteger. Então, o que a gente vai ter que fazer? O nosso IF ele tem que ser maior ou igual a 1,2 da corrente nominal do nosso motor. Então, utilizando o nosso exemplo, o fusível escolhido é 35. Então, ele tem que ser maior ou igual a 1,2 vezes 12,42. 35 é maior ou igual a 14,90. Então, essa equação está verificada. O terceiro critério de escolha do fusível, o fusível deve proteger também os dispositivos de acionamento, contator e relé térmico. Utilizando o nosso exemplo, a gente tem que o contator K1 ele precisa ter um fusível máximo de 35. O fusível que a gente selecionou é 35, então 35 é igual a 35, verificado. Já no relé, a mesma coisa, né, pessoal? 35 é igual a 35, verificado. Assim, pessoal, então eu tenho o nosso dimensionamento. Olha só, fusíveis. Os fusíveis a serem utilizados serão, então, o FDW-35S, o contator será o CWB18 e o relé térmico será o RW27 com uma faixa de ajuste entre 10 e 15 amperes. Então, esses componentes estão aptos a fazer o comando e proteção de um motor de 4 CV, 4 polos, W22 Super Premium. Uma outra parte muito importante a ser especificada são os componentes do circuito auxiliar, já que esse circuito auxiliar vai acionar a bobina do contator e, consequentemente, o nosso motor. Alguns elementos que aparecem aqui no circuito auxiliar já foram dimensionados e especificados, como, por exemplo, o contator, o contato auxiliar de K1, o contato normalmente fechado do relé térmico. Agora vamos dimensionar aqueles componentes que são utilizados somente no circuito auxiliar. Vou começar pelo sistema de energização e desenergização. Então, o botão B0 e o botão B1. Conforme catálogo do fabricante, eu vou usar um botão CSW BD2111D66. Notem, pessoal, novamente veio uma especificação do fabricante. Essa forma de especificar da WEG, ela está contemplada no catálogo. Esse catálogo deve ser consultado e nesse catálogo tem como a gente faz a leitura dessa especificação. Um outro detalhe, pessoal, é a constituição desse nosso botão. Então, essa primeira parte aqui, ó, é a parte que fica para fora do painel. É o botão duplo faceado. Depois aqui a gente tem o flange, que vai fazer a conexão mecânica do botão com o painel. Então a gente pode sacar essa primeira parte aqui através do flange. E depois aqui no final que a gente tem, né, na parte inferior do acionamento, que a gente tem aqui um bloco NA, um bloco NF e aqui na parte central a sinalização. Então, na hora de especificar, a gente tem que verificar se todos esses componentes estão na lista de material. Pois um outro componente que também será utilizado é a sinalização para mostrar que esse nosso motor está energizado. Então, aqui a gente optou por a utilização de um sinaleiro difuso vermelho em bloco de LED 220-240 corrente alternada na cor vermelho.
Então, essa codificação aqui que a gente tem aqui, ó, está trazendo toda essa característica que eu acabei de ler. Então, esse sinalizador vai indicar que o nosso equipamento está energizado. E por último, nesse circuito auxiliar, eu optei em fazer a proteção do circuito com a utilização de um disjuntor. Então, eu vou utilizar um disjuntor da marca VEG MDW-C2. Então, esse disjuntor é que vai proteger o nosso circuito auxiliar. Feito todos os dimensionamentos e especificações, a gente tem que fazer a lista de material. Essa lista de material, ela contempla tanto os dispositivos utilizados no circuito principal, como aqueles que serão empregados no circuito auxiliar. Então, vou dar um zoom aqui para a gente falar sobre cada um desses itens. O primeiro item relacionado aqui, então, é o nosso conjunto de fusíveis do circuito principal. Então, eu tenho aqui, ó, o FW35S, a quantidade é 3. Esse código aqui é o código de fabricante. Depois aqui eu tenho a descrição. Então, fusível, classe GLGG, tipo D, diametral, traço 35 amperes. Fabricante VEG. Para a utilização desse fusível, eu preciso utilizar alguns acessórios. Então, a gente já viu que um fusível do tipo D, ele precisa de uma base e também precisa de outros acessórios que serão utilizados com essa base. Então, tá aqui, ó. Primeiro é a tampa. Então, eu preciso de 3 tampas. Depois, 3 anéis de proteção, 3 parafusos de ajustes e 3 bases. Notem que todos esses itens, tampa, anel, parafuso e base, eles são especificados de acordo com o tamanho do nosso fusível. Logo em seguida eu tenho o contator tripolar, com toda a especificação que a gente já discutiu, o relé térmico de sobrecarga, também com a especificação que a gente já apresentou lá no dimensionamento. Aqui o nosso botão pulsador, o sinaleiro difuso e o disjuntor para a proteção do circuito auxiliar. Então, pessoal, essa seria basicamente a relação de materiais para a gente fazer a montagem de um sistema de partida direta para atender esse exemplo de um motor de 4 CV, 4 polos. Claro, né, pessoal, aqui a gente não falou nada se a gente vai instalar esse equipamento em um CCM, se a gente vai instalar esses equipamentos dentro de um quadro. Outros itens serão necessários de acordo com o painel onde será feita a instalação dessa partida. E aí, essa especificação ela vai se tornar um pouco mais completa, porque aí a gente vai também colocar os outros elementos necessários de acordo com o tipo de painel a ser utilizado. Para fazer todo esse dimensionamento, para fazer toda essa especificação, eu usei uma série de bibliografias que estão disponíveis no site da VEG. Então, lá no site da VEG, a gente encontra todos os catálogos, todas as especificações para fazer possível esse trabalho. Então, sempre procure ter esses arquivos, crie uma pasta no computador de vocês ou crie um arquivo relacionando esses links para que vocês possam fazer o dimensionamento desses componentes de uma forma organizada, de uma forma bem tranquila, e assim a gente ter aí um resultado do trabalho de vocês que a gente espera. Um abraço a todos e bons estudos!